gravação. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão na CQ. Hoje estamos aqui com a presença ilustre do Wilson da Fonseca e do Alessandro Cabelo, junto com a Cíntia Michels e a Larissa Crestani, que fará um comunicado especial para vocês nesse começo de reunião. Larissa, por gentileza, a palavra é sua. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado, Gabriel. Boa noite a todos. Eu vou só compartilhar a ah, minha, minha tela aqui também. Mas eu vou me apresentando. Para quem não me conhece, aí eu sou a Larissa Crestani, sou engenheira química de formação e atualmente eu sou VP de Pesquisa e Inovação do Instituto de Ciências e Tecnologias Quânticas, do Fóton. E a gente está trazendo aí diferentes iniciativas. Já antes de eu fazer o meu comunicado, quero convidar todos para conhecer o MOB Festival 2026, onde o Fóton fez a curadoria, junto com os parceiros do MOB Quanto. E aí nós preparamos algo especial para trazer dentro desse MOB Quanto. Aqui, pessoal, então estou lançando para vocês em primeiríssima mão o nosso Haquantum, que é uma iniciativa então promovida pelo Instituto Foto, em parceria com a Liga Acadêmica da Computação Quântica da Universidade de Sorocaba, como parte então da trilha Mob Quantum do Mob Festival 2026 em Sorocaba. E ao longo dessa jornada nós vamos ter etapas online com workshops voltado à computação quântica, a negócios, à otimização quântica. E também vamos ter um espaço de comunidade para a formação de equipes e para quem se inscrever. Nós vamos ter também um lançamento especial de um desafio no meio desse hackathon, que vai ser com parte de otimização quântica para a solução de problemas complexos com esse tema desse desafio em específico. Vocês vão ter um tempo aí de mais de 2 semanas para fazer esse desafio. E a gente tem, então, um processo de avaliação que as soluções finalistas, elas vão fazer a apresentação final presencial dia 11 de junho no MOB Festival em Sorocaba, onde, então, um integrante, pelo menos, da equipe tem que estar presencial no evento. Então, isso é obrigatório. Então, na hora de vocês fazerem as equipes, quem se inscrever aí, tenham essa atenção, que é necessário ter esse integrante presencial para apresentar a solução de vocês. Então, convido vocês a escanear o QR Code aí, que as inscrições vão ficar abertas abre hoje até o dia 15 de maio, são vagas limitadas. Nós temos aí a realização, então, além do Fóton e da Uniso, diferentes empresas, como a participação da Cíntia, da Área 56, o Evandro, da Quantum Loop, o Valdemir Cambiuti, da Hypec, e também o Samuel Rufino, da Quebrar. Então, todos participando aí e fazendo essa iniciativa acontecer. Fico à disposição para qualquer dúvida pós. Bom evento para vocês. Eu passo a palavra, então, para a Cíntia e conto com a inscrição de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Larissa. Que coisa boa. Gente, a gente está trabalhando ali, ó, suando para entregar um super hackathon para vocês. Nós estamos muito felizes com essa oportunidade, né, que a Uniso trouxe. Até brinquei no começo, aqui antes da gente ligar, estou com a minha camiseta do Uniso Quantum Day, que a gente participou no começo de abril, e agora a gente vai poder entregar esse hackathon e a trilha Mob Quantum, que vai acontecer ali em junho, na Uniso em Sorocaba. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Hacka e mais um Conexão ACQ, que é esse encontro que a gente promove aqui, uma vez por mês. A gente busca trazer para vocês especialistas da área de tecnologia, de quânticas, que são empreendedores ou são professores, gente das mais diversas áreas,
para trazer para vocês conteúdo de qualidade para ajudar a desenvolver a carreira de vocês, a parte de pesquisa, essa mentalidade, fazer essa ponte, né? Como é que a gente une ciência e mercado para quem quer principalmente entrar então em carreiras de quântica ou aplicar a quântica de alguma forma naquilo que você está fazendo. Esse é o seu espaço. Eu sou a Cíntia Michels, eu sou economista, empreendedora, a Lari já mencionou, fundadora da Área 56. Estou aqui sempre agradecendo o Gabriel pela oportunidade da gente estar aqui na Liga e a turma do Fóton, que também vem participar com a gente. Eu sou VP de Relações Estratégicas também no Fóton, e hoje a gente tem dois caras muito feras para o nosso bate-papo. Eu vou ler um pedacinho do currículo deles, só para vocês sentirem um gostinho do que vem por aí. O Alessandro Faria, mais conhecido entre nós como Cabelo, é cofundador da Multicortex, inventor da tecnologia Certiface e da plataforma Linux HPC XUAI. Pesquisador autodidata desde os 11 anos. Esse cara é muito fera, gente. É pioneiro em IA, biometria e visão computacional no Brasil. Global Intel Innovator Champion em 2024 e 2025. Gente, pausa. O cara é Intel Innovator, deu para sentir. E membro fundador do Instituto Fóton de Tecnologias Quânticas. Já realizou mais de 250 palestras e inspira uma nova geração de inovadores. Cabelo, já vou te chamar para falar, porque agora eu vou apresentar o nosso amigo, mas seja muito bem-vindo, eu vou apresentar o nosso amigo Wilson Fonseca, que é outra fera, cientista em tecnologias quânticas na Quatiá Soluções em Inovações Disruptivas e head de criptografia quântica no Instituto Fóton. Tem especialização em Quantum Machine Learning, otimização quântica e IA quântica. Vocês já estão preparando as perguntas para o final, né, gente? Aproveitem. Com formação multidisciplinar e vasta experiência em estratégia, inovação e liderança corporativa, o Wilson acredita que as tecnologias quânticas são um futuro inevitável e trabalha todos os dias para torná-los realidade. Gente do céu, está aberta a nossa mesa. Sejam muito bem-vindos, Will e Cabelo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como nós costumamos dizer, né, Cabelo? Vida longa e próspera para todos. Exatamente. Coisa linda, gente. Agora eu vou fazer uma pergunta que vai se aplicar aos dois. Eu vou pedir para o Cabelo começar respondendo. Depois disso que dessa degustação através da mini bio de vocês, eu gostaria de saber assim, quando a gente está falando em carreira, e a gente está falando com a turma aqui que está na universidade, então está no início da carreira, às vezes a gente tem a impressão que quem já chegou lá onde a gente quer chegar sempre soube o que queria ou que trajetória trilharia. Eu queria saber de vocês, então começando pelo Cabelo, você sempre soube que queria trabalhar com tecnologia e você já vislumbrava que você queria ser um Intel Innovator, que você queria fazer o que você faz hoje, ou você começou por outros caminhos e a vida acabou te levando para a tecnologia? Quantas horas a gente tem? 5 horas? 2 minutos! Hoje a gente está aqui, ó. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, é muito legal, principalmente vendo o pessoal acadêmico que está começando agora. É uma pergunta muito pertinente. Primeiramente, eu comecei aos 11 anos de idade, até essa idade eu queria ser desenhista. Tá? E quando eu vi o primeiro teclado, que foi no Atari, computador Atari, em 1983, a computação foi amor à primeira vista. E a partir desse momento eu desisti de toda... Eu tinha, né, talento para artístico e foquei na computação com 11 para 12 anos de idade, em virtude dos games. E naquela época estávamos no Z80, no 1 pixel na tela, era alta resolução. Mas um ponto importante, eu sempre me apaixonei por inovação. Então eu sempre queria olhar para o futuro e não para o presente. Então, para vocês terem uma ideia, em 1984, 85, eu conheci o Oracle 5. 85, eu falei, né? Eu tinha 11, eu tinha 14 anos de idade. Tá? Oracle 5 e o Studio 3D, computação gráfica. E ao longo dessa jornada, sempre olhando para o futuro, em 1998 eu decidi levar a sério Linux, visão computacional e biometria por paixão. Em 2003 foquei na biometria facial. Não sou melhor que ninguém, mas tenho a honra de falar que criei o mercado de combate à fraude com biometria no Brasil, com biometria facial. Se vocês tiram uma foto hoje
no celular. Eu que criei esse mercado junto à resolução da Bacen, com muito orgulho, não sou melhor que ninguém, mas foi muito esforço. E Linux, visão computacional, biometria e IA. Visão computacional, inteligência artificial, biometria, inteligência artificial. Inteligência artificial não é só LLM, não é só ChatGPT. Então eu estou nessa jornada desde 1998, mas o grande segredo é fazer o que ama. Nós passamos um terço da nossa vida trabalhando, um terço da nossa vida dormindo em média, os outros um terço remanescente entre banho, almoço, janta, cinema. Quando você ama o que você faz isso no mínimo 16, 12 horas por dia. Então, para se destacar em algo, você não tem que trabalhar pelo retorno financeiro, e sim pelo amor à profissão. Aí o resultado vem naturalmente, tá? Não que vai ser fácil, mas nós estamos vivendo um momento unívoco, né? Queria eu ter um chat GPT para ajudar nos estudos e nas pesquisas como nós temos hoje. É isso. Só para terminar, desculpa. Como eu digo que eu não sou melhor que ninguém, quer ficar bom em alguma coisa, faça 10 mil horas de alguma coisa. Então eu não sou inteligente, não sou gênio, não sou nada. São 40 anos fazendo a mesma coisa, tá? Desculpa. Show! A importância da persistência, viu, Will? A gente estava falando antes sobre os taurinos, que somos persistentes. Aí, ó. É isso aí, persistência. Boa. Exatamente. Muito bem, Cabelo, bem-vindo. E você, Will, conta pra gente. Sempre soube que era tecnologia? Já nasceu Karatec? Então, acho que a minha história talvez seja um pouco mais complicada do que a do Cabelo, porque eu nasci numa família muito humilde, sem condições financeiras para custear, né, os estudos. Então, eu nasci como curioso, né, e como curioso, até os 10 anos de idade eu queria ser dentista. Olha só! Eu não sabia, tá vendo? Vivendo e aprendendo, a gente vai descobrindo coisas. Aí, com o passar do tempo, comecei a me apaixonar pela tecnologia, né? Como eu sou ali nos anos 80, né? Começou a surgir as tecnologias, me apaixonei, comprei meu primeiro computador pela internet, montei ele em casa, um famoso Z80, né? Quem é um pouco mais velho talvez saiba do que eu estou falando, quem é mais novo nunca ouviu falar e não vai ouvir falar de novo desse número. E acabei entrando para o desenvolvimento. Então, trabalhei um pouquinho com suporte, vi que eu não era a minha praia, fui para o desenvolvimento em linguagem C, Java, C++, e aí, em determinado momento da carreira, eu percebi que o mercado não estava preparado para pagar um profissional de alto valor, então eu tive que migrar minha carreira para a área de gestão. Aí, ali pelos anos 99, 2000, eu fui para a área de gestão, né? Onde eu atingi, eu acho que o meu maior sucesso financeiro, falando de dinheiro, né? Importante que fazer, né, o que você gosta é importante, mas ganhar dinheiro também é importante, porque senão você não consegue fazer tudo que você gosta. E aí, em 2019, eu voltei para a tecnologia. Então, passei um grande período, aí, mais ou menos 19, 20 anos na área de gestão, trabalhando para grandes corporações, fazendo, né, os CEOs e os conselhos ganharem muito dinheiro às minhas custas. E aí eu falei, agora também está na hora de eu fazer o que eu gosto. E saí, voltei para a tecnologia. Mas como o tempo passa, né, e você fica velho para acompanhar as tecnologias, porque elas mudam todo dia, bom, eu tenho que ir para algo onde tem poucas pessoas e que eu consiga me especializar. E aí eu fui para o quanto, né, para tecnologias quânticas, computação quântica, aonde ainda tem poucas pessoas, é onde eu consigo dominar, né, o cenário com mais tranquilidade. Então, de maneira bem transparente, essa é a minha trajetória, né, até aqui. Óbvio, né? Voltei a estudar, voltei a fazer pós-graduação, né? Especialização, porque eu tinha saído de tecnologia e precisava voltar de alguma maneira. E adquirir conhecimento é a única maneira que eu sei que dá certo para se aprender e dar esse salto, né, de patamar. Pode puxar já, Cabelo, pode complementar. Complementar porque é muito legal, Wilson. Um ponto importante, não estamos aqui para falar quem sofreu mais, né? Mas um ponto muito importante que foi colocado pelo Wilson. Eu também venho de população vulnerável, tive problema de alcoolismo em casa. Eu aprendi a computação, ganhando o primeiro computador
da vovó lavando roupa para fora. Então, esse é o ponto que vocês que estão ouvindo precisam entender. Vocês são privilegiados. Eu não tive condições de fazer a faculdade. Tá? Então, esse é o ponto. Hoje nós temos a internet, pessoas como a Cíntia, como o Wilson, como o Gabriel, compartilhando conhecimento. Aproveitem isso. Ok? Muito legal isso, você ter lembrado desse racional aí, resiliência. Você também, Cabelo, porque tem o aprendizado, né, do ensino formal, que é super importante, e todo mundo que tem o privilégio, a oportunidade de poder fazer e realmente aproveitar da melhor forma possível esse tempo. E tem um aprendizado que é a gente colocar a mão na massa mesmo e procurar e ser curioso e ser pioneiro e ousar fazer tudo isso, que é super importante também, porque senão a teoria sem a prática não vai para muito lugar, né? Então, é por isso que essa dupla dinâmica aí que a gente trouxe hoje é justamente para mostrar esses outros lados, outros caminhos para se chegar lá e ser um desenvolvedor. E falando desenvolvedor aqui, eu estou dizendo tecnologia como um todo. E falando nisso, eu já quero saber de você, Cabelo, o que você enxerga que é a principal diferença quando a gente está falando entre desenvolvimento de tecnologias clássicas e para tecnologias quânticas. O que muda? Muda bastante. Primeiro, eu quero agradecer o Wilson, que eu não estava nem aí para computação quântica até conhecer o Wilson. Eu já tinha problema demais com visão computacional, biometria, inteligência artificial e redes neurais convolucionais. Aí eu conheci o Wilson e falei, puxa vida, vou ter que arrumar mais um espaço aqui. A diferença é total. Dando um passo para trás, eu acho assim, nossa cabeça é linearizada. Nós temos quando nós estamos desenvolvendo, nós criamos uma sequência lógica. Eu acho que o primeiro passo para envolvermos a computação quântica é primeiro darmos um passo para trás e entender como funciona a programação multinuclear. Hoje nossos processadores têm multinúcleos, né? Diferente do Pentium 4 para trás, Hyperthread para trás, que tínhamos poucos core, então você conseguiria trabalhar com a computação, um processo usando o máximo de recurso computacional. Hoje a programação multinuclear, quantos núcleos tem o processador de vocês? Tem 4, 8, 16, 32. Estou numa máquina aqui que tem 196 núcleos. Então, você paralelizar esse processamento é fazer um exercício realmente difícil e fora da curva no mundo do desenvolvimento e da computação. Tá? E quando nós pensamos em computação quântica, a coisa é exponencial o problema. O paradigma, a gente tem que quebrar o paradigma exponencial, não é programação multinuclear, é tudo funcionando tudo ao mesmo tempo. Porque a programação multinuclear, você coloca códigos, pedaços do código em paralelo em cada núcleo. Quando nós falamos de computação quântica, você tem que aprender, literalmente, pensar em paralelo. E isso eu devo ao Wilson. E tão importante quanto isso, quando eu olho para a computação quântica, meu cérebro quase trava com as possibilidades de resolver problemas que até então a computação, no meu desenvolvimento com a computação clássica, não era possível. Isso extrapola a criptografia, análise combinatória desde a área de saúde, na área de trânsito, é infinito. Então acho que o grande desafio hoje é conseguirmos mudar esse paradigma em conseguir entender quando aplicar o processamento paralelo real da computação quântica e quando continuar a computação clássica. Eu acho que esse é o principal divisor de águas que fará os profissionais, os novos profissionais ser diferenciado juntando a computação quântica com a computação clássica. Vou fazer um comentário aqui. Pode fazer. Tá bom, vamos lá. Eu agradeço o elogio, Cabelo, mas eu acho que eu não fiz nada, não. Já estava no seu mindset, você só não acreditava ainda. Já estava no campo, né? Já estava lá. Mas o Cabelo está falando de uma questão, né, que envolve esse processamento paralelo. Na verdade, vai um pouco além. Eu estava estudando, né, o processador do Google, o Willow, né, e quando eles fizeram os últimos testes do Willow, eles fizeram uma afirmação muito delicada, uma afirmação dizendo que o Willow havia acessado
dimensões paralelas para processar o cálculo que havia sido processado na velocidade que havia sido processado. Eu vou dizer para vocês que eu duvidei muito desta manchete a ponto de dizer, puta, sensacionalismo de marketing. Por quê? Porque é uma informação que, se você olhar ela friamente, não dá para comprovar. Né? Não dá para comprovar que é mentira e não dá para comprovar que é verdade. Né? E nos meus estudos recentes, eu mudei um pouquinho. Eu já estou com 51% achando que é verdade. Porque a coisa é tensa, é realmente muito tensa. É difícil. Eu gostei desse 51%, esse 1% me deixou curiosa aí, né? É porque assim, em ciência nada é certo, nada está fechado, em ciência está tudo aberto. Esse 1%, eu estava 49%, eu subi 2%. Então. Agora eu estou 50%. É mais para cima do que não, é 1%. Exatamente, é mais para cima o processamento em múltiplas dimensões do que não, tá? Só para você ter uma ideia, a coisa é bem interessante. Já dizia o Feynman, né? Aqui que leva o nome, a nossa liga leva o nome dele, o grande cientista que já dizia que a natureza é quântica, então a gente precisa da computação quântica para poder começar a compreendê-la, né? Não é exatamente essa frase, mas essa é a essência. Então, exatamente, é mais provável que a gente se surpreenda com coisas que até então a gente achava impossíveis ou improváveis, do que a coisa continue exatamente como a gente entendeu ela até aqui, né? Então, são conhecimentos muito bem-vindos. E, Will, você que já está com a palavra, fala um pouco para a gente, então, como surgiu, como foi essa experiência de criação, né, do Dirac e do Leonte. Dirac você fez junto com o Cabelo, né? E conta um pouquinho para a gente, Cabelo, se quiser complementar, fica super à vontade, tá? Bom, na verdade, assim, agora eu vou fazer o caminho ao contrário, né? Eu sempre fui apaixonado por open source, né? E conhecer o Cabelo foi unir, né, a vontade de comer com o alimento, né? Então a gente pegou, colocou tudo ali no prato e falou, pô, cara, vamos conversar aqui. Essa foi uma conversa bem interessante, onde surge o Dirac, em homenagem ao Paul Dirac, né? Que é também um expoente da mecânica quântica. Nós estávamos no lado de fora da Uniso, né, batendo papo, trocando ideia, e aí ele trouxe alguns insights, eu trouxe outros insights, os dois olharam para o outro e falaram, pô, nós temos que fazer o operacional. Foi bem assim, né, Cabelo? Tá vendo como é bom conversar com o coleguinha? Exatamente, uma interação, né, assim, muito, muito legal, né? Literalmente a fome com a vontade de comer ali, então deu tudo certinho. E aí surgiu a ideia de criar um sistema operacional, né, que daria vazão a várias situações do universo da computação quântica. Então, primeiro, né, ele ser já nativo quântico. O que significa isso? Todas as libraries, né, que você precisa para programar enquanto estão lá. Qiskit, Circuit, PennyLane, Parsifal, está tudo lá. O que você precisar está lá, ou seja, você não precisa instalar nada. Você pega o teu pendrive, instala o OpenDirac lá, né, o OpenSUSE Dirac, põe na máquina, não importa se está usando Windows, não importa se você está usando, a máquina boota e você consegue começar a programar num, né, cenário de simulação, óbvio, né? Você consegue usar para fazer aí a tua programação e fazer os seus primeiros testes. Num segundo momento, expandir isso para o Leonte. E o Leonte é um computador quântico fotônico, né, para quem ainda não ouviu falar nada, que parte dos princípios de variáveis contínuas, tá? Então, quando você fala em qubits, você está falando de variáveis discretas. Então, você tem o qubit ele tem decoerência. Quando você fala de variáveis contínuas, você está falando de algo que é o Q-mode. O Q-mode não há decoerência, né? É uma variável contínua, ela não tem fim, mas ela trabalha com outros conceitos de fase, polaridade. Então, é uma outra maneira de fazer computação quântica. Na verdade, existem umas 30 maneiras de fazer computação quântica. Por que utiliza-se o qubit, né? Por que as maiores empresas trabalham com qubit? Porque já tem uma história de processadores que hoje, né, trabalham com silício, e fazer qubits em silício é muito mais fácil do que fazer Q-modes em fotônica. Simples assim.
tá? Então, mas o conceito parte daí. Foi um trabalho que eu desenvolvi, né, o Leonte ali com o Samuel na Quibra. Ele está em desenvolvimento, né, é um protótipo focado no universo universitário, então ele ainda vai crescer muito, vai se modificar muito. O objetivo é a aplicação na educação e o processo educacional como um todo, para que o aluno entenda o que é um computador quântico, sem ter os custos, né, de uma refrigeração, de todos os custos que envolvem um computador baseado em qubit, que está mais ou menos ali situado no universo do silício. E foi tão bacana, né? Parabéns mais uma vez agora aqui oficialmente, né? Em vídeo, a gente estava lá aquele dia no Uniso Quantum Day, dia 7 de abril, para todo o hall de palestras que a gente fez, todos nós estávamos lá, e uma turma que está acompanhando aqui também. E além das palestras, a gente fechou o dia com chave de ouro com o lançamento do Leonte, foi muito bacana. E parabéns, Samuel, que eu acho que está aqui com a gente também. Samuel, o seu dia vai chegar, viu? Você vai estar aqui no... me aguarde, que você vai ser um dos nossos entrevistados também. E eu vou aproveitar, então, que você mencionou, Will, a questão do open source, para ouvir do Cabelo um pouco o que você vê de valor principal quando a gente está falando em criar tecnologia nesse modelo open source. O que é diferente nisso e por que isso é tão bacana para a gente acelerar aí o que a gente precisa na questão tecnológica? Bom, primeiro, tudo surgiu novamente por causa da aula do Wilson, né, que qualquer curso é convencional, você tem um tempo de setup, né? E vai, o aluno loga na máquina, e máquina conecta na rede, não conecta na rede, e funciona, e não funciona. Eu lá, ansioso para ver o que o Wilson tinha para falar, e todo mundo preparando máquina. Isso para mim foi um terror, né? Foi o primeiro conceito assim, poxa, vamos pular essa fase. Acho que o primeiro conceito do Dirac foi justamente já ter o Wilson fala bonito, né? Uma distribuição Linux nativa, Quantum, que poxa, não precisaria instalar nada. Focar o tempo do Wilson com os alunos na explicação, na aula em si, né? E não na parte computacional. Mas com o Samuel também, da Quebrar, quando eu vi o projeto do Leonte, eu adorei, com o Wilson, claro. E o que me remeteu, antes de falar do open source, tá? Para você entender o porquê do dia que o open source se encontrava. Primeiro que já me chamou a atenção, o primeiro hardware open source, também é uma coisa muito bacana. E eu estou sempre fascinado por open source. Um outro ponto muito importante, tá, beleza, o computador está ali. Fotônico, o computador está ali disponível. O grande problema é que nós temos problemas da computação clássica, que nós precisamos usar a computação quântica. Por exemplo, eu quero otimizar minha captação de clientes num determinado ecossistema. Poxa, tem uma série de variáveis que eu vou imputar num determinado tipo de problema matematicamente proposto e vou usar a computação quântica para paralelizar, fazer análise combinatória disso tudo. Poxa, como fazer isso? E aí, como o Dirac já estava surgindo, poxa, vamos colocar uma camada de abstração para que o Leonte absorvisse. Então imagina que o sistema seria resolvido com um determinado framework e o Dirac vai ter esse framework, um simulador vai ter uma abstração desse framework, só que em vez do framework resolver, o Leonte resolveria. Isso é fantástico. Então, no meu ponto de vista, o Dirac junto ao Leonte vai ser a primeira solução assim para que vai facilitar a vida do final de quem vai implementar os problemas. Aí, onde entra o open source? Quando nós compramos uma licença do Windows, ou uma licença de um Oracle, ou qualquer outra coisa, é recurso financeiro que vai para fora do país. Se você cria uma solução open source, e cada um mora numa cidade, você pode prestar serviço com essa tecnologia, você gera mais receita, o imposto fica ali na cidade, você gera receita na cidade, a empresa acaba faturando. Então o open source ele é soberania na íntegra, né? É patriotismo e soberania. Você ajuda o país, a sua região local, independente do seu país,
fomentar a parte financeira de maneira muito bacana e saudável. Então, eu sempre fui apaixonado por open source nesse contexto, e mais além, você fazer algo, colocar de código aberto, você tem que fazer algo bem feito, porque no open source também tem suas desvantagens. Às vezes, gente, para te ajudar não existe nenhuma, mas para criticar são muitas. E open source, quando você coloca open source, a comunidade valida. Então, e uma vez validado, a coisa ganha uma magnitude muito bacana. E é muito legal você ver pessoas receber e-mails. Até saindo um pouco do escopo aqui, em 2013 eu fiz um software para tetraplégicos, mexer o mouse com o rosto, para pessoas que não têm movimento com a face. Posso compartilhar depois com vocês. Um chinês mandou um e-mail para mim agradecendo porque a câmera ocular, né, para ver o movimento dos olhos é muito cara, e eles são de baixa renda e eles estão usando essa solução por mão que perdeu todo o movimento do corpo. Então, assim, o Open Source proporciona esses benefícios, né? E junto, aí na hora que eu encontrei com o Wilson, vi tudo isso, poxa, eu não tinha como ser diferente. Eu acho que, confesso que o alavancador foi o Wilson com as aulas dele, o setup, fazer algo pendrive novo para você não precisar formatar a máquina, rodar tudo no pendrive. Isso eu acho que é o grande diferencial do Dirac. E claro, na hora que o Samuel falou que o Leonte era open source, só juntou a fome com a vontade de comer mesmo, né? É literalmente isso. Nossa, aí eu fiquei até emocionada com a sua história, Cabelo, porque muitas vezes a gente vê a tecnologia para os problemas ali mais do dia a dia, do nosso dia a dia, né? Porque esse aí é o dia a dia de alguém, mas a gente vê muito mais, vamos pensar no mercado financeiro, vamos pensar na logística, vamos pensar, né, na indústria, e de repente, cara, você está gerando uma tecnologia que você está dando uma qualidade de vida absurda para uma pessoa que de outra forma aquilo não seria possível. Então, como é bom, né, a gente olhar para aquilo que a gente está criando e entregando para o mundo e pensar, poxa, será que eu estou ajudando a vida de alguém a ser melhor a partir dessa minha entrega? Que a gente pode, né, ser hackers do bem ou hackers do mal aqui, né, com aquilo que a gente está fazendo. Olha aqui a gente fazendo a gente escolhendo estar aqui nessa terça-feira à noite, fazendo essa contribuição para trazer essa nova geração aí, já olhar para a tecnologia com outros olhos e são o futuro da quântica. Vocês estão aqui com a gente hoje, vocês são o futuro da quântica no Brasil. Então, como é bom a gente poder fazer essas escolhas e são inspiradoras. Obrigada por compartilhar, Cabelo. E nisso, Wilson, eu já passo para você uma batata quente. Já que você é nosso professor aqui, que o Cabelo sempre muitas vezes, conta para a gente como que o pessoal que está nos acompanhando pode olhar e falar assim, esse é um bom problema para resolver com quântica, não só do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista de eu vou conseguir gerar um produto para o mercado, porque a gente está aqui, né? A nossa entrevista de hoje, a proposta é essa, fala como é que eu pego a quântica, levo ela da teoria para a prática, vocês já deram várias formas, mas e na hora de selecionar o problema que eu vou resolver? Quais critérios são bem importantes ali? E Cabelo, como sempre, fica super à vontade para complementar. Eu costumo ter em vista que todo problema é um problema digno de ser resolvido, né? Para mim, sim, eu tenho um foco muito grande em ouvir qualquer coisa, né, como um problema e tentar buscar uma solução. Eu acho que isso começa pelo como que você pensa o mundo ao seu redor, né? Não que você seja o super-herói que vai resolver tudo, mas no sentido de que, ouça com atenção, né? Será que esse é um problema que pode ser resolvido? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que olhar, né? A maneira como você se comporta em relação ao que você absorve do mundo ao teu redor. E aí, quando a gente fala em quantum, existem algumas questões que no quantum chama-se problemas não polinomiais, né? Então, óbvio, isso é uma definição matemática, tem uma série de conceitos por trás, mas existem questões que envolvem, por exemplo, né, a gestão de carteira financeira. A gente sabe que tem um conjunto grande de variáveis,
esse conjunto grande, enorme de variáveis, ele traz uma certa dificuldade de ser gerido num modelo clássico, mas no modelo quântico ele começa a trazer algumas vantagens. Então, esse é um problema legal para ser resolvido, né? Eu estou trazendo exemplos palpáveis, né, que é para as pessoas começarem a fazer os seus paralelos no cenário. Problema, por exemplo, de gestão de clima e tempo, né? Então, é outro problema que tem uma infinidade de variáveis. Hoje nós temos, né, uma série de sensores que são clássicos, então a possibilidade de você expandir, né, esse conceito de sensores clássicos para sensores quânticos e começar a olhar outras variáveis é algo que você pode começar a trabalhar para trazer como um problema a ser resolvido com o modelo quântico. Logística, né? A logística ela tem as suas peculiaridades. Então, existe, por exemplo, alguns algoritmos de logística para você definir rota, né? Qual a melhor rota, levando sempre em conta, né, a questão de custo e distância envolvida nessa rota. Então, você tem uma rota com 2 pedágios, né? Então, ela tem um custo X. Você tem uma rota sem pedágio, ela tem um custo Y, mas pode ser que a distância dela seja maior. Então, você tem que avaliar qual é o seu custo de ir do ponto A ao ponto B. Só que quando você faz lá isso em 5 pontos de parada da tua rota, é fácil. Quando você começa a falar de 7, 8, 10 pontos, isso se torna um problema exponencial. E aí você tem que trabalhar isso de outras maneiras. Existe um algoritmo chamado algoritmo que é o voo de Levi. O voo de Levi ele é utilizado, né, no modelo clássico para fazer o roteamento logístico, né, clássico, ou seja, poucas variáveis dentro de um contexto gerenciável. Só que existe um outro algoritmo que quase ninguém conhece, que é o voo de Levi quântico. E aí você tem uma infinidade de variáveis para você colocar. Para vocês terem uma ideia, as abelhas, né, elas procuram alimento, encontram alimento e voltam para sua colmeia ou para o seu enxame, porque elas trabalham este algoritmo de voo de Levi. Aí você pensa, pô, mas é uma abelhinha, né? Pô, é tão fácil, né? Pensa você sendo um ser minúsculo, né? Com questões que envolvem umidade, vento, calor, né? Uma série de variáveis que você é impactado, né? E você tem que ir e voltar, né? Do teu colmeia, do teu enxame, com, né, o pólen, né? Depois você tem que limpar a tua colmeia ali, tirar os resíduos. Então tem que ter um processo enorme que envolve, por exemplo, né, o algoritmo do voo de Levi. E Levi, né, que foi um cientista que ficava observando, né, os insetos, entendendo como que eles construíam as rotas para encontrar alimento, né, ou encontrar as suas necessidades básicas de vida. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho assim dessa maneira, né, olhar, observar as coisas, né, observar a natureza, como que a natureza faz a fotossíntese, é um processo quântico. Como que um pássaro chamado pisco do peito ruivo, né, migra do Canadá para, né, o sul dos Estados Unidos. Ele usa um processo quântico, ele navega pelo campo eletromagnético da Terra. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, né, vai estudando, óbvio, tem que criar uma multidisciplinaridade na tua educação para você conseguir aceitar e observar, inclusive, coisas que você não está preparado no dia a dia. Acho que essa é a mecânica, né, da resolução de problemas, sejam eles complexos ou não. Nossa, fascinante isso que você trouxe, Will. E me fez lembrar quando eu li a biografia do Leonardo da Vinci, que é um dos maiores gênios da humanidade, e ele diz que ele é um discípulo da experimentação. Porque, olha só, ele não teve acesso à escola por conta do contexto histórico lá que ele estava vivendo naquele momento. Ele não foi para a escola, ele nunca teve uma educação formal na vida dele e foi um dos maiores gênios da humanidade porque ele era um grande observador e ele dizia que ele era um discípulo da experiência, porque justamente ele observava, ele desenhava, ele experimentava, ele tentava compreender as coisas. E, inclusive, o voo dos pássaros para depois começar a rascunhar ali primeira versão de avião, de helicóptero, coisas desse tipo, para tentar ver como é que ia ajudar a fazer o homem a voar. Então,
É fascinante isso, porque a observação hoje é uma grande chave, né? E a gente está vivendo num mundo que está tudo tão rápido, a gente está tão hiperestimulado muitas vezes pelas redes sociais, por conta do estilo de vida, a gente desliga uma tela, vai para outra, ou está com 3 telas ligadas ao mesmo tempo, né? Está com o laptop, o celular, a TV ligada, tudo acontecendo. Eu tô com 11 aqui. Perdendo a oportunidade de observar. Oi, Cabelo. Eu tô com 11 telas aqui. Jesus Cristo, você está dentro de uma nave espacial, praticamente. Então, é realmente fascinante a gente olhar para isso. E você, Cabelo, você escolheu um problema muito crucial para esse momento que a gente está vivendo, para resolver, e está trazendo uma solução para ele, que é a questão da criptografia nesse momento aí, que a gente está chegando o tal do Q-Day, que está prevista aí para 2029, 2030, talvez até antes. Isso aí era, né? Era para ser, isso aí é sendo otimista, mas possivelmente antes a gente já vai ter o início das quebras das criptografias, como a gente conhece, por conta do avanço da quântica. E você olhou esse problema, como o Will muito bem explicou para a gente o processo, e você foi botar a mão na massa para gerar uma solução. Conta para a gente um pouco o que desse seu processo e onde você chegou com ele. Bom, primeiramente, aí me passa um filminho na cabeça, né? Embora o Wilson foi a catapulta de tudo isso que está acontecendo, eu não posso deixar de mencionar a Rosângela e o Gabriel, em Curitiba, quando eu lembro que eu encontrei com o Gabriel, porque na minha cabeça, eu sempre trabalhei com geometria não euclidiana, né? Com biometria facial, então os problemas matemáticos não tinham linearidade, visão computacional não é linear. E quando eu encontrei o Gabriel, conversei com o Gabriel lá em Curitiba e a Rosângela, e eu falei, Gabriel, ele me falou um pouco, eu conversei um pouco com ele sobre computação quântica, o Leonardo também estava lá, conheci o Leonardo também, e na hora me deu um estalo. Eu falei, poxa, hoje a IA de inteligente não tem nada, é só um modelo probabilístico generativo, é só uma superestatística. E se pegarmos o poder da análise combinatória, da computação quântica, o poder colossal da análise combinatória da computação quântica, juntar a uma superestatística, o que nós teremos no futuro. E o Gabriel foi um dos principais que falou, poxa, um excelente raciocínio, vai em frente. Da hora que e foi conversando com ele que eu estava pensando tudo isso, que eu estava muito imersivo na arquitetura Transformers, com geometria não euclidiana e tudo mais. Então, é errado dizer que, então assim, foi aí que eu fui, se não fosse essa conversa talvez com o Gabriel e com a Rosângela, eu não teria ido, não, eu teria passado longe da aula do Wilson. Volto para o ponto, desculpa, Cabelo, mas eu tenho que destacar, vocês estão vendo, é importante conversar com os coleguinhas, né, gente? Exatamente. Mas por que eu contei essa historinha? Porque depois que eu tive aquela imersão do quantum e não saí mais, a minha leitura é a seguinte, poxa, quando a gente fala de quantum por si só, aí você precisa ser multidisciplinar, e multidisciplinar às vezes é se colocar no sapato da outra pessoa, num contexto de negócio, de necessidade, e sair só da ciência, esse é o ponto importante. Todo desenvolvedor, toda empresa não está tendo tempo para nada. E quando a gente fala de quantum e do apocalipse quântico ou qualquer outra coisa, que eu já fiz muito, sem apresentar solução, a tendência natural do mercado é repulsão. Porque o cara, tá bom, você está com problema e qual é a solução? Né? É isso que eu estava sentindo quando eu falava sobre tecnologias quânticas com o mercado. Porque, cara, não vem me falar de problema, vai falar de problema com solução. E frente a tudo isso, eu sou chapter leader WASP São Paulo. O que é o WASP? A WASP é um órgão sem fins lucrativos que tem como objetivo mundialmente evangelizar segurança no mundo. Eu sou responsável em evangelizar boas técnicas de segurança no estado de São Paulo. E o QD, o Apocalipse Quântico, acaba sendo uma simbiose com a WASP, né? Ela ainda não está atenta a isso, mas ficou assim. Aquilo lá ficou em background, sempre, todo dia, falando sobre isso, e coincidentemente, em 24, agosto de 24, não lembro o dia, surgiu, o NIST determinou o ML-CAN 768 resiliente a um ataque quântico com o algoritmo de Shor,
Isso me chamou mais atenção ainda com computadores clássicos. Com muito pouco tempo, eu falei, puta, eu comecei a escrever um algoritmo, pegando o algoritmo e portando ele para uma linguagem C, mas nas poucas horas vagas. Até que um belo dia, conversar com os coleguinhas presencial ou remotamente, eu conheci o Christian, e ele falou, cara, eu criei uma ferramenta de backup aqui para fazer backup além da performance da criptografia, da compressão, que não era isso, eu não queria fazer um backup mais rápido, né? O que me chamou a atenção foi que ele implementou o MLK em C. Eu falei, poxa, é isso que eu estou fazendo. Eu falei, ô, Christian, aí vem o Open Source novamente. Eu falei, o que você fez aí? Aí ele falou, putz, fiz isso. Falei, cara, eu vou colocar em todas as distribuições Linux. Aí eu fui lá e contribuí para que atendesse o compliance de Linux. Para você colocar algo dentro do Linux, tem toda uma regra técnica. E aí, me deparando com esse processo, sendo open source, falei, cara, você está fazendo o que eu estou fazendo, só que você está na minha frente. Eu vou pegar, então, aproveitar isso e criar a biblioteca que está no meu roadmap. Uma vez, aí, um ponto importante, respeitando o licenciamento, tem todo, eu não fui lá e dei um Ctrl+C, um Ctrl+V e só pedi para o coleguinha. Teve toda uma seriedade de lei de propriedade intelectual que nós temos que tratar, tá? As pessoas hoje dão um Ctrl+C, um Ctrl+V do código da internet, dependendo de ser quanto ou não, e não se importa com aquele tipo de licenciamento. E às vezes você está violando um tipo de licenciamento e colocando esse código dentro da empresa. Então, o mundo vai acordar ainda para esse tipo de problema, mas o ponto importante que eu conheci um coleguinha open source, ele acelerou meu trabalho e eu parti daquele ponto em diante. Por quê? Porque, de novo, voltando à origem do problema, falar do apocalipse quântico sem trazer uma solução é algo muito ruim. Você vai causando repulsão, os coleguinhas vão tudo embora. Pô, o cara só fala de problema, não traz solução. E a partir desse momento eu falei, poxa, vamos criar um SDK, uma solução, onde você consiga, com computadores clássicos, criar solução resiliente ao ataque quântico. Mais que isso, uma coisa é criar uma receita de bolo em C com 150 mil linhas de código, 100 milhões de código, 5 mil linhas de código. A função, o nosso objetivo agora, a LibZupt, ela nasceu para ter ganhos de produtividade. Eu não quero que ninguém se torne especialista em algoritmo de resiliente ataque quântico. Eu quero que ele tenha uma solução e consiga resolver o problema dele. Ao ponto de, com 6 linhas de código em Python, em Java, até em C, você já consegue implementar uma solução resiliente a ataques quânticos. Então, o ponto determinístico é o quê? É criar soluções para o mercado sem que as pessoas tenham que se tornar especialistas, como o Wilson e muitos aqui nesse fórum em computação quântica. Então, esse é o segredo das soluções que realmente avançam. E mais tão importante quanto a abstração, porque a LibZupt nasceu abstraída em C. Então, poxa, em vez de escrever 10 mil linhas, X mil linhas em C, você escreve 6 linhas em C++, ou em C, mas está tudo abstraído nas funções. Foi popularizar, democratizar essa solução. Como? Criando exemplo em Python, em Java, em Node, as linguagens de alto nível mais utilizadas, porque a quantidade de usuários que criam solução em C é muito menor que as linguagens de alto nível, que são muito mais produtivas. Então, quando você se coloca no sapato das outras pessoas e não só no C, porque para mim está na zona de conforto. Eu sou desenvolvedor Linux, eu sou sistema profissional, desenvolvo em C, é minha praia. Mas, e as pessoas que estão... Cara, quando você desenvolve... Nessa vida existem problemas complexos e trabalhosos, e não tem qual vale mais e qual vale menos. Tudo é trabalho, tudo tem a sua importância. E quando você vai criar algo trabalhoso, você tem que se preocupar com a interface do usuário, se está tudo funcionando corretamente. As coisas bobas dão trabalho também. Então, a LibZupt, ela tem como papel deixar a parte complexa já abstraída e você conseguir levar o problema para o mercado, para as pessoas físicas, jurídicas, trazendo a solução, trazendo o problema com a solução. E sem, o mais importante, sem prepotência. O que mais me irrita na internet são os falsos deuses. Tá?
que dá um Ctrl+C ou Ctrl+V de um código na internet que identifica, faz visão computacional, aí todo mundo que não entende acha o cara o máximo, mas na verdade só deu um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, é desmistificar, tá? É democratizar a informação, democratizar a tecnologia, tá? Não querer se endeusar. Então, o principal papel da LibZupt é falar assim, pô, qualquer um pode implementar isso, independente de cabelo de Wilson, esse é o ponto, democratizar e tornar esse mundo melhor, por quê? Querendo ou não, nós estamos numa constante briga do bem contra o mal, as pessoas hackers do bem e hackers do mal, e as pessoas estão tendo acesso a dados indevidamente e guardando para depois fazer o decrypt quando tiver disponível os computadores quânticos. Então, esse foi o meu principal fator. Agora, o principal argumento é que, assim, independente, as grandes corporações têm um volume de dados muito grande, têm um legado de código muito grande. E a minha principal, digamos assim, meu principal combustível para gerar a LibZupt também foi a empatia assim, cara, se as grandes corporações, médias corporações não começarem agora, 1 ano é pouco para migrar todo o código legado. Porque o problema não é cabelo, você é retardado, você é retardado mental, em 1 mês, em 4 meses faz isso. Falei, cara pálida, primeiro postulado, ninguém está de braço cruzado sem ter o que fazer, tá todo mundo, os recursos computacionais, computadores e recursos humanos estão até aqui entregando tudo atrasado. Segundo, o código legado é muito grande. Terceiro, fazer uma coisa, homologar, testar e colocar em produção é outra. Essas variáveis fazem eu chegar à conclusão que você trocar um algoritmo AS256 com chave simétrica ou assimétrica por um algoritmo resiliente a ataque quântico, você não faz isso barba, cabelo e bigode em menos de 2 anos. Então a LibZupt veio para realmente ajudar o universo empresarial e pessoa física a resolver um problema que nós teremos muito brevemente. Começo a falar, não paro mais, né, Cíntia? Não, mas é muito bom, porque são essas histórias que eu acho que elas vão deixando mais concretas para quem está nesse lugar de querer ser ou está iniciando a sua carreira em tecnologia. É muito bom, porque você começa a entender o bastidor, você começa a deixar mais palpável aquilo que era só meu, como é que esse cara pensa isso? Como que ele faz? Será que eu já tinha essa ideia? Por onde ele começou? Quais dificuldades ele encontrou? Então, esse é o maior valor. Agora, eu devo dizer que eu vi o Gabriel levantando a mão e eu acho que ele vai avisar a gente do tempo, né, Gabriel? Ah, e ótimo, porque eu ia cortar uma pergunta que para mim é essencial, porque eu ia já encaminhar para o final, mas então eu vou fazer ela, porque eu acho que é super importante a gente falar sobre o seguinte: erros, né? Todo mundo, a gente erra todos os dias, tudo isso, os Paranauê são muito bem-vindos, é isso aí, verdade. Aliás, Rosângela, obrigado por ter salvado aqui o rolê. Estou vendo os comentários. O erro faz parte, né? Como já dizia eu sou grande admiradora dele, do futurista Buckminster Fuller, grande visionário. Ele dizia, né, que não tem experiência que deu errado, só tem a experiência que deu um resultado, um experimento que deu um resultado diferente daquele que você esperava. Mas essa é a vida de quem está criando algo que não existia, né, gente? Se não era receita de bolo, era só seguir. Então, o que vocês percebem que são erros comuns que as pessoas cometem quando estão começando a desenvolver tecnologia? O que são erros que você fala assim, nossa, poxa, esse aqui já pode evitar, que eu já vou te dar a dica. Esse é o tema da rodada. Pode ser um erro técnico, pode ser um erro de leitura, de visão, né? Um erro estratégico, pode ser um erro comportamental, de repente não falou com o coleguinha, foi querer fazer a coisa sozinho. Então, o que vocês veem que são erros comuns para a gente já passar para a turma, para eles já falarem, esse erro eu não preciso fazer, porque os que vieram antes já fizeram, já me ensinaram a lição, vou pelo caminho da sabedoria. Enquanto o Cabelo toma uma água, eu vou... Aqui ele falou bastante. Tome água, Cabelo, tome água. Eu também, ó. Saúde. Eu acho assim, eu tenho uma visão
de que o erro ele é fundamental, ele é indispensável. Eu acredito piamente que você precisa errar. Se você não errar, você não aprende nada, né? Então, assim, eu sempre olho, né, o erro como algo inevitável e necessário. Porém, existem coisas que a gente pode reduzir o impacto por conta deste erro. Uma delas é o famoso moonshot, né? Tem o roof shot, que é o tiro no teto, né? E o moonshot, que é o tiro na lua. Eu acho que um dos mais danosos, né, para a nossa evolução como empreendedor, como desenvolvedor, como a conquista, né, de uma nova tecnologia, de uma nova solução, é mirar na lua. Porque é um tiro muito longo e você tem que ter muita precisão, e você tem que ter uma infinidade de certezas, e essas certezas não existem. E aí eu volto para o universo quântico para dizer para vocês que o universo quântico, assim como a realidade, é caótica. Não existe padrão. Tudo é caos. Né? O que a gente tenta fazer é navegar dentro desse caos e encontrar alguns pequenos padrões para a gente colocar os nossos pés. Mas é tudo caótico, você não tem certeza de nada. Então, dar um tiro na lua é aumentar essa incerteza. Quando você tenta só dar um tiro aqui no teto, que está pertinho de você, você reduz as incertezas. Então, eu acho que a maior falha, né? Eu nem considero um erro, mas a maior falha é a gente mirar muito longe, né? E acertar em nada. Eu acho que é isso. Não quebrar, às vezes quebrar em etapa, né? Você pode até de repente ter eu gostei disso que você trouxe. Porque às vezes a gente vê isso muito no processo de inovação. Você pode até ter um ideal onde você quer chegar, mas tem um ideal e tem um mundo real. E aí vai quebrando em etapas também, porque você ir colecionando vitórias ao longo da tua jornada vai te dando fôlego para a próxima etapa também, né? Porque se você só for ficar feliz e realizado o dia que você chegar lá na Lua, talvez você nunca chegue e você não consiga desfrutar daquilo que você já alcançou, né? Até Elon Musk desistiu de ir para a Lua já, né? Até ele, de Marte, né? Agora vai para a Lua. De Marte. Quando eu fui morar no Vale do Silício, você sabe que eu tinha lido o artigo lá que ele declarava do porquê que ele queria ir para Marte. Eu achei aquilo o máximo, né? Eu já cheguei no Vale do Silício querendo ser a melhor amiga do Musk. Falei, vou ajudar esse cara a chegar em Marte. Porque esse olhar, né, de, cara, vamos resolver um problema da humanidade. No caso ali, ele estava trazendo a questão do talvez não vai ser, por quanto tempo vai ser sustentável a vida no planeta, então a gente precisa de um outro ser uma espécie multiplanetária para a gente conseguir sobreviver enquanto espécie. Então eu achei aquilo o máximo, essa visão de humanidade que ele estava apresentando ali. Mas, realmente, é claro que muita tecnologia é desenvolvida ao longo dessa jornada, mesmo que não se chegue lá, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também ter esse pé no chão, ok. E aqui, o que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem hoje? E a gente está falando do cara que não chegou em Marte, mas fez foguete da ré, né, gente? Então, polêmicas à parte que ele tem de monte, não é pouca coisa que esse cara conseguiu realizar. E você, Cabelo, o que você vê que é um erro comum que pode ser evitado, ou talvez não tão comum, mas um erro grave que você vê que é importante alertar a nossa turma aqui? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o erro é que te torna sênior. A senioridade, ela está atrás de inúmeros erros. Eu uso o exemplo assim, quanto custa para fazer um backup? 10 dinheiros. E o restore? Não, o restore é mais caro. Por que eu digo isso? Quanto mais erro você acumula, se você realmente é uma pessoa séria e teve impacto, a chance de você cometer aquele erro novamente, se o impacto foi grande, tende a zero. Tá? Uma vez eu tirei um backup, eu estava falando muito do backup porque pagava por um serviço de backup, e quando foi restaurar, estava com problema o software de restore. Então, assim, então você tem que tirar backup, testar o restore, mais que isso, e se por algum motivo você perde
o teu dado em produção e acontece simultaneamente algum problema no teu backup. Então, o terceiro backup. Então, a neurose, né? Eu acho que o erro que você comete, não só o backup, qualquer tipo de erro, quando você comete o erro, você cria resiliência. Não estou falando para você não evitar o erro, mas conforme você vai errando, você automaticamente começa a fazer uma série de simulações para não cometer novos erros, porque putz, novo erro você não tem como evitar, mas é aí que vem a senioridade. Mas eu acho que o principal erro da humanidade é ter vergonha de falar errei. Eu acho que é o grande erro. Eu sou ruim num monte de coisa. E algumas eu nem me atrevo. Eu falo, eu sou incompetente para isso. Então eu acho que o grande foco é assumir o erro e ter humildade. Quando você junta todas essas variáveis, você só tem benefícios. Quando eu cometo um erro, as pessoas não me criticam, não me condenam porque eles sabem que eu dei o meu máximo. Uma coisa é você errar por falta de empenho, outra coisa é você errar porque você é humano. Eu dei o meu máximo. Então, acho que a palavra erro, eu não me sinto à vontade de falar assim, poxa, errem, mas errem com responsabilidade. Então, assim, a vida é feita de erros. A pessoa que nunca erra se torna prepotente, porque ele é uma sucessão de êxitos, né? Ela sempre acertar, psicologicamente não é tão bom assim. Não lembro agora, tem algum lugar no mundo que as pessoas fazem festa quando a criança erra, quando o adolescente erra. Então, a minha humilde compilação dessa pauta é dizer assim, errem, mas de uma maneira saudável. Errem porque você deu o seu máximo. E quando você dá o seu máximo, você errou com responsabilidade. É diferente de errar com irresponsabilidade. Então, isso é o ponto muito importante. E cuidado para não se cobrar, né? Porque às vezes quando você erra e ocorre erro, você se cobra tanto que isso se torna cancerígeno. Então, tudo nessa vida é um equilíbrio, né? E é difícil lidar com tudo isso. É bem desafiador. E sabe que isso foi até um pedaço da pauta de uma reunião que a gente teve hoje de manhã, né? Estávamos eu, o Wilson, a Rosângela estava, e a gente estava com o Weber também, que é um cara muito fera. A turma aqui, quem não conhece ainda, vai conhecer, que eu vou trazer ele para uma das rodadas. E a gente estava falando justamente sobre isso, para um projeto que a gente está iniciando. Olha como é importante, gente, essa questão do erro. É um projeto que a gente está iniciando, e o Weber já tinha tido uma experiência com um projeto similar, e ele veio justamente falando, eu vou listar aqui os erros que a gente cometeu lá atrás com esse tipo de projeto, para que agora a gente cometa erros novos, a gente não repita os que a gente já pode aprender por esse caminho. Então, essa troca e essa experiência, ela é muito válida para a gente poder... pessoal, o Miguel falando, né? O erro na programação é bem comum. Essa troca de experiência também é muito válida nesse sentido, né? Porque às vezes a gente pode aprender não só com a nossa experiência, mas com a experiência do outro. E isso, sabe que, curiosamente, no Vale do Silício, tem uma expressão que diz assim, né? Fail fast, fail often. Seria um R rápido, R com frequência. Que eu brinco que eu prefiro acerte R rápido ou acerte com frequência, né? Porque, assim, o que está por trás disso cara, errou, conserta, errou, conserta, errou, conserta. Não fica rodando, não fica no labirinto de ficar sempre no mesmo erro. Mas é isso. E também não fica no labirinto de ficar lamentando, como você trouxe, né, Cabelo? O agarrado ali no erro, ou fingindo que ele não existiu, ou agarrado a ele, sentindo a dor dele e paralisado por conta disso. Gente, todo mundo erra e nós somos seres humanos imperfeitos, isso faz parte. O importante é a gente aprender com isso. Aliás, eu acho que vocês já perceberam ali agora a gente está gravando, Gabriel, está transmitindo no YouTube, só para eu confirmar, porque a gente teve uma questão com o link antes. Perfeito. É porque eu ia só mencionar, sem mencionar, que a gente teve uma questão com o link antes, aí eu não sei se vocês perceberam, que a hora que a gente voltou, eu já estava assim, Gabi, já percebi isso, conectei com aquilo, então a nossa estratégia para a próxima vez é essa,
Que é isso, cara, é mentalidade de solução de problema, é isso que a gente precisa ter. E aí eu já engato para a minha próxima pergunta, agora é só para a gente mudar um pouco a ordem da mesa, eu vou voltar a bola para o Cabelo para saber, primeiro, que negócio é esse que está aí do seu lado, Cabelo, que fica fazendo assim, ó, tô muito curiosa, e depois fala um pouco das habilidades que você acha que precisa, que a garotada precisa treinar aí. A garotada, eu falo com muito amor, gente, vocês são adultos, mas eu falo com muito amor, e a gente se inclui nessa, porque somos todos garotos aqui, para trabalhar com a quântica. Então, me explica isso aí e fala quais são as habilidades para a quântica. Tem coisa que é legal e tem coisa que é super legal. Isso daqui é super legal. É um projetor holográfico, então eu gero a minha imagem com câmera 3D, então eu gero uma imagem com profundidade, com câmera 3D realmente, né? E uma vez que eu gero essa malha tridimensional, pode ser um vídeo ou uma foto, eu projeto é uma caixa oca, que o segredo dele é que ele é um prisma, que ele projeta a imagem em 112 ângulos diferentes. Então, ele gera um efeito holográfico. Então, você olha aqui, você consegue ter uma imagem tridimensional rodando tanto em vídeo como em imagem. E um projeto também open source. Depois eu até deixa eu ver, RG, depois eu compartilho aí no link aqui. Mas o principal objetivo é fazer um gêmeo digital com IA. Então, você coloca uma pessoa tridimensional falando em tempo real no seu como seu avatar. Brincadeiras nerds, né, Cíntia? Bom demais, a gente adora. Agora fala das habilidades, então, porque aí a gente vai encaminhar, só para a turma saber, a gente vai falar das habilidades, aí a gente já vai começar a encaminhar para fechar essa parte da nossa entrevista, que aí encerra a gravação, que é a parte que vai para o YouTube, e aí vocês fiquem com a gente, que a gente vai abrir os microfones, e aí a conversa é livre, vem a pergunta da turma para vocês. Então, habilidades, Cabelo, por favor. Bom, primeiro que eu acho que no pleno século XXI, onde o conhecimento de hoje é insuficiente amanhã, nós temos que ter a habilidade da curiosidade do domínio. Muitas pessoas não gostam, mas eu não tenho... o que me irrita são os arrastadores de mouse, que clica só vive de next, next, finish. Eu não sou contra a produtividade, eu também clico em next, next, finish. Mas eu tenho que entender o que está acontecendo por trás do botão, debaixo do capô. Então, acho que a principal habilidade é de pesquisador, de curioso, de domínio tecnológico, porque cada vez mais as coisas estão muito simples, estão muito fáceis. Você entra vamos sair até da tecnologia e voltando depois para a tecnologia. Poxa, você quer táxi? Uber. Quer comida? iFood. Quer namorar? Tinder. Tudo na forma, tudo fácil. A gente não sabe mais o número de telefone de ninguém, né? Antigamente a Cara, gente sabia. Para eu pegar um táxi, eu tinha que sair procurando para ir lá no portal para ver se tinha um táxi. E o guia 4 rodas, eu explicando para minha filha esses dias, que quando eu e o papai começamos a namorar, não tinha GPS, a gente... É outro exemplo. Inclusive, a inteligência espacial foi embora. Você não pensa mais, você joga na mão do GPS. Então, não é culpa de ninguém. A tecnologia traz esse conforto. Então, eu acho que o primeiro atributo que o ser humano precisa ter é de curiosidade, não ser seduzido pela tecnologia. E quantas vezes beleza, vamos fazer aqui, mas eu deixei anotado lá, cara, eu não entendi como isso aconteceu. Eu anotei aqui e coloquei como um to-do ali. E não dá, a gente tem que pagar conta, tem prazos, entregas. Então, a habilidade do cientista hoje, nós que estamos... Quer mexer com quanto? Piorou. O conhecimento de hoje é insuficiente amanhã mesmo. E na hora que a IA e quanto se juntarem, a coisa vai entrar numa aceleração sem precedentes. Então, não dá para ficar sendo muito superficial. Seja o que for, seja cientista, seja curioso, domine o assunto. E não tem problema algum não dominar na entrega, mas não deixe isso passar. Porque cada vez mais nós estamos num mundo muito fácil.
Ontem mesmo eu precisava fazer eu falei, cara, entrei com a IA, ela fez o software, tive que entregar porque era uma necessidade, mas de jeito nenhum que aquele software vai ficar daquele jeito. Eu vou passar, eu vou ler de A a Z o que eu entreguei, vou alterar, vou entender, o domínio tem que ser meu, não da máquina, não do botão que fabricou tudo aquilo. E é difícil. E para fazer tudo isso que eu estou falando, você tem que fazer o que ama. Se você não faz o que ama, mas jamais você vai fazer tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, para ser um cientista, você tem que escolher a profissão que você ama. Seja um cientista da área de qualquer área, não é só da área da programação, da computação quântica. Qualquer área, seja um cientista da sua área. Então, eu acho que nós temos que... A pessoa que faz o que ama, ela se diverte, ela não trabalha. Ela não fala assim, puta que droga, amanhã é segunda. Fala, oba, amanhã é segunda, oba, problema. É isso. Então, acho que o principal ponto aí para você que quer entrar na quântica, seja um cientista de qualquer maneira. Esse oba problema é ótimo. A gente se identificou, né, Will? Totalmente. Uhul, problema! Quando chegam umas coisas assim, a gente fala, não sabemos como resolver. Que massa, manda aí que agora nós vamos aprender um negócio novo, a gente vai descobrir, vai achar caminho, esse é o desafio. É bom demais, né? E você, Will, que habilidades aí, bons conselhos, como o Cabelo deu, você dá para a nossa turma aí para o caminho de quântica? Eu fui chefe escoteiro, né? Não se pode dizer que fui, né? Porque você não é ex-escoteiro, você é escoteiro e é para sempre. Mas eu estive chefe escoteiro durante um tempo e a gente acredita que todo mundo precisa ter uma coisa chamada chá. O que é o chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Se você não tiver o chá, você não consegue fazer nada. Então, você se deparou com um problema, né? Vou trazer o caso do Willow, né? Do Google, né? Me deparei com um problema. Isso aqui ou é loucura, ou isso aqui faz muito sentido. Eu fui pesquisar, né? Fui adquirir o conhecimento. Então, eu fui lá e busquei esse conhecimento. E agora que eu tenho o conhecimento, eu estou no H, na habilidade. Então, o C de conhecimento, o H de habilidade, né? E o A de atitude. Então, agora eu estou na habilidade, tentando construir matematicamente o que o Google Willow fez para garantir, por isso que eu falei dos 51%, para garantir que aquilo realmente é uma verdade, certo? E aí eu vou para a atitude. Então, beleza. Então, eu entendi que isso aqui, né, realmente é factual. E agora que isso é factual, como que eu transformo isso em uma solução de mercado, em um produto? Como que eu transformo isso daqui em algo que beneficie a sociedade, que beneficie a humanidade, que traga algum retorno verdadeiro? Eu acho que é preciso ter esse chá, né? É preciso você sistematizar isso, fazer com que isso seja o sistema da sua vida. Né? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, habilidade e atitude. Para qualquer coisa, para qualquer assunto. Ah, puta, eu vi o cara falando lá da receita de pudim de pão na internet. Ah, puta, pudim de pão é legal. Puta, eu acho que o pudim de pão é bem bacana. Já experimentou o pudim de pão? Você conhece o pudim de pão? Você fez um pudim de pão? Qual é o sabor dele? Porque essa coisa do sabor é bem interessante. Enquanto você não põe na tua boca, experimenta o sabor, você não sabe. Você não sabe. E esse está sendo um problema hoje, porque as pessoas falam do que não sabem. Elas não experimentaram. Elas não sentiram o sabor. Então, você precisa conhecer o que você está falando, né? Você não precisa ser um profundo conhecedor, um mestre naquilo. Mas fale do que você conhece. Do que você não conhece, tenha a humildade de falar, eu não conheço sobre isso, eu não sei. Não posso te falar nada sobre isso, porque eu realmente não conheço. Né? Eu acho que essa é a chave da transformação, né? E da aquisição de competências. Nossa, que aula, hein, galera? Que coisa boa! Eu termino assim essa fase, essa primeira etapa aqui, né? Nossa etapa da entrevista inspirada e com chave de ouro,
com esses ensinamentos que vocês trouxeram para a gente, porque realmente assim se aplicam a todas as áreas. Até quem possivelmente estiver assistindo depois a live e de repente não for exatamente da área de tecnologia, mas seja um entusiasta da área, vai poder aproveitar muito esse conhecimento que vocês compartilharam. Então, eu só tenho a agradecer, Will e Cabelo, muitíssimo obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Eu quero agradecer. Pera, eu tô treinando. O Gabi faz com as duas mãos, caralho! Aê, cara. Estamos tracker. Eu quero agradecer também o Gabriel e a Liga e todo mundo que acompanhou a gente por essa oportunidade desse bate-papo riquíssimo. E passo a palavra para o Gabriel para a gente fechar a gravação e a turma que está com a gente fica aí, que aí vai ser a vez de vocês aproveitarem essas férias. Obrigada, gente. Boa noite. Pessoal do YouTube, muito obrigado pela participação de vocês. Esperamos vocês num próximo Quantum Talk, numa próxima reunião aqui da nossa querida Cynthia Michels com o pessoal de sempre. Muito obrigado da nossa conexão LACQ. Um abraço. Pronto, pessoal. Agora, Gabriel, gostei